Bem, estamos de volta com o Argumento e agora nós vamos conversar com a doutora Isabela Chaves. Ela é especialista em endoscopia e colonoscopia. São dois exames diagnósticos que todos nós precisamos, necessitamos, mas que são chatos, não é? Não é um negócio agradável. E nós vamos aí conhecer detalhes e a evolução desse exame. Doutora Isabela, muito obrigado por ter vindo. Prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, fico muito feliz. Bem, você tão nova tratando desses dois exames que não são nada agradáveis, a partir de que idade que a medicina nos recomenda procurar a endoscopia e principalmente a colonoscopia? Isso mesmo. Para a idade mínima, né, que no paciente que não tem sintoma, né, seria a partir dos 45 anos para a colonoscopia, para o rastreio do câncer de intestino, que é o que estão baixando essa idade. Antes ainda é aqui no Brasil e para a OMS a partir dos 50 anos. Mas já tem vários estudos que estão mostrando que 10% dos tumores do intestino grosso são nos pacientes entre 40 e 50 anos. Por isso, a idade de início do rastreio do câncer de intestino é a partir dos 40. 45. Baixou para 45. É tão difícil já fazer a partir de 50. A menos que ocorra algum episódio excepcional, de sintomas. Isso, exatamente. Já para endoscopia, a gente não tem um protocolo padrão, assim, de idade de início para o rastreio do câncer gástrico, como a gente tem bem predeterminado certinho para o câncer de intestino. Se não tiver esse sintoma, se não tiver nada na família, sim, o que é que todos nós precisamos fazer uma endoscopia um dia? Eu sugiro que sim. Como eu falei, não tem esse protocolo certinho para endoscopia digestiva alta, né? Para avaliar o esôfago, o estômago e o duodeno. Não tem um protocolo certinho se o paciente não tem sintomas. Mas eu sugiro que quando ele for fazer a sua primeira colonoscopia, faça junto a endoscopia. Faz os dois juntos. Faz os dois juntos. Aproveita a mesma sedação. Mesma sedação, mesmo jejum, já está ali no preparo e faria os dois exames juntos. E fica, eu acho, acredito que fique até mais seguro. Eventualmente o estômago pode ter algum resíduo de líquido lá, a gente dá uma aspiradinha, os riscos para sedação mesmo diminuem, os riscos de broncoaspiração diminuem. E doutora Isabela, o que evoluiu nesses dois exames? Nossa, assim, de quando eu comecei mesmo, que já tem 12 anos, mais ou menos 11 anos, já evoluiu muito, mas da época de mais tempo, a endoscopia digestiva é uma especialidade médica, assim, como especialidade médica mesmo, é recente até. Então, os aparelhos evoluíram bastante, a qualidade da imagem que nós temos hoje, com hoje já alta resolução, magnificação das imagens, a gente consegue fazer o que a gente chama de cromoscopia para estudar as lesões muito bem, tudo pela tecnologia, sem precisar de muitas outras coisas que antes a gente precisava para fazer os exames. E não são mais considerados apenas exames diagnósticos. No momento do exame, o médico já pode começar a agir. Exatamente, exatamente. Isso é uma vantagem muito grande, né? O rastreio, como eu estava falando, o rastreio do câncer de intestino, assim como se a gente encontrar alguma lesão digestiva de câncer gástrico, muitas vezes ela é uma lesão precursora ainda. A gente o nosso objetivo com esse rastreio é justamente encontrar a lesão precursora do tumor. Se a gente pensar, Mauro, quando a gente pensa no câncer de próstata no homem, no câncer de mama na mulher, quando a gente faz o rastreio, os exames de rastreio na mulher, o exame de mama a mamografia a partir de 40 anos, quando a gente faz esse exame de rastreio, a gente está tentando achar um câncer no inicinho. A colonoscopia e, eventualmente, a endoscopia também dão para a gente a possibilidade... já pode ser resolvido. Já pode ser resolvido. Então, eu acho essa lesão que ela é um potencial, uma lesão potencial que seria transformada em câncer e retiro ela e o paciente não vai ter câncer naquela localização. Então, isso é uma coisa muito importante. Doutora, que tem uma azia e corre logo para endoscopia, não é? Ela pode ser feita... Ela pode ser feita, mas
Não, sem maiores problemas, sim, sem maiores problemas. Não tem, tem gente que faz endoscopia anual e tal, mas não é o indicado. Teria que ver caso a caso, né? O quadro clínico do paciente. O ideal em nível de diagnóstico é de quanto tempo? Não tem esse tempo. Vai variar muito de acordo com os sintomas e de acordo com os achados do exame. Então, se eu faço uma colonoscopia ou uma endoscopia, vamos supor, com 45 anos, e na minha colonoscopia não deu nada, na minha endoscopia deu uma gastrite leve, o paciente não tem sintomas muito importantes de refluxo, de azia, ele não precisa ficar fazendo anualmente. Então, a gente reprograma a colonoscopia para daqui a 5 anos e aí, ele, nessa mesma oportunidade, ele poderia também fazer uma nova endoscopia. Quanto ao preparo para a colonoscopia, evoluiu alguma coisa ou continua aquela situação complicada? É chato, né? É chato. Porque eu digo que a parte mais chata do exame é o preparo do intestino. Mas eu tento sempre, assim, a gente tem algumas medicações que a gente pode usar como alternativas, mas todas precisam limpar, de fato, muito bem esse intestino. Se eu estou querendo achar lesões pequenininhas, né, aquelas lesões que vão se transformar ainda no tumor, não estou querendo achar lesão grande, estou querendo achar a lesão precursora. O exame mesmo é muito rápido. O exame é tranquilo. Acabou o exame, está tudo bem, o problema é só o preparo. Aí a gente orienta uma hidratação, é importante assim, para esse paciente, dar uma reforçada na hidratação, beber bastante água para ele não desidratar tanto, porque o preparo desidrata muito, né? Mas eu acho que quando a gente coloca na balança os benefícios da colonoscopia, pensando na possibilidade de uma prevenção de um câncer mesmo... Que é prevalente, né? E é muito prevalente, é o segundo mais prevalente. O câncer do intestino e do reto, coloretal, isso mesmo. Então, quando a gente coloca na balança, eu acho que o preparo ainda a gente consegue tolerar um pouquinho mais esse preparo. E há uma demanda grande. Não, a demanda a gente não consegue fazer. Aqui no Brasil, eu acredito que ainda não baixou oficialmente, né, pelos órgãos oficiais essa idade de rastreio, muito por conta que nem a partir de 50 a gente consegue rastrear todo mundo. Porque não tem profissional e equipamento para se todo mundo resolver. Para toda a população, exatamente. Se todo mundo amanhã resolver fazer o exame, vai ser um problema. Existe, antes da colonoscopia, um exame que é muito útil também, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Então, eventualmente, o paciente não sente nada, não vê sangue nas fezes, mas tem o exame de fezes, que tem a pesquisa de sangue oculto. Se esse exame, ele não é tão fidedigno, mas se esse exame der positivo, aí já é um indicativo. Então, vá fazer a sua colonoscopia, não perca tempo. E aproveitar e fazer logo a endoscopia. A endoscopia junto, a endoscopia agora tem uma endocirurgia, seria isso, não é? Isso. Contra a obesidade. Então, no momento que está fazendo endoscopia, a senhora já pode começar a agir contra a obesidade, é isso? É isso. Na verdade, a obesidade está cada vez mais prevalente. 60% da população brasileira está acima do peso. Então, e a gente só vê esses números crescendo. Eu estou nessa maioria. Então, a gente tem que ser vigilante sempre, né? Então, surgem alternativas para o tratamento da obesidade de diversas formas e o tratamento endoscópico é um deles. Então, é uma cirurgia endoscópica, é uma gastroplastia endoscópica. A gente Traduza para nós, é o balão. Temos essas duas opções. O balão é uma opção de tratamento, é o balão intragástrico, é uma opção de tratamento temporário. Ele é um impulso a mais ali. Ele é ali, aplicado no momento da endoscopia. No momento da endoscopia. A gente vai fazer uma endoscopia digestiva no paciente, uma endoscopia normal, com a sedação habitual, e a gente introduz um dispositivo de silicone pela boca do paciente até o estômago, o balão fechadinho, desinsuflado. Quando ele chega no estômago, a gente insufla com 600 ml aproximadamente de soro, então ocupa ali um espaço no estômago mesmo, e aí dá uma sensação de saciedade maior para o paciente. Perde peso mesmo? Perde peso, assim. E durante quanto tempo fica esse balão?
Então, temos balões de 6 meses e balões de 1 ano. Então, é um impulso a mais, é um auxílio junto, né, com a atividade física, com a dieta, com a mudança do estilo de vida, que é muito importante. Afinal... E qual o índice de êxito para não voltar à obesidade, doutora? Então, como a gente estava comentando, né, a obesidade é doença crônica e o tratamento é crônico, a mudança do estilo de vida é para a vida toda, é para a vida toda. Se eu tirar o balão, de fato, e as mudanças que a gente propõe durante o período que está com ele, o emagrecimento que ele consegue atingir durante o período o paciente está com balão, se o paciente parar de fazer exercício, voltar a comer normal, obviamente vai engordar. Isso seria um degrau antes da bariátrica? É uma possibilidade. Na verdade, assim, tem os pacientes para bariátrica mesmo, eles têm um IMC de um modo geral um pouco maior do que os pacientes para o balão. O balão pode ser uma alternativa caso o paciente tenha indicação de cirurgia bariátrica e não queira fazer a cirurgia bariátrica. Por algum motivo, eu ainda não quero tentar, eu ainda não quero ir para a cirurgia, né? Então teria essa oportunidade. Hoje, em sua maioria, é laparoscópica, né? A cirurgia bariátrica hoje em dia é só laparoscópica. Não tem mais negócio de abrir o peito? Não tem. Não abre barriga, nem no SUS. Hoje, o Hospital Jean Bittar faz 50 cirurgias bariátricas por mês. Todas laparoscópicas, graças a Deus. O SUS já está incluindo aí o balão? O SUS inclui o balão, inclusive. Só que ele inclui o balão para os pacientes super obesos. É para aqueles pacientes que têm um IMC muito, muito alto mesmo, e usa ele como uma ponte para a cirurgia. Ele emagrece um pouco... Porque também com muita obesidade não dá para fazer nem a laparoscópica. Nem a laparoscópica, é risco para o paciente. Então, o paciente perde um pouco de peso com acompanhamento endocrinológico, multidisciplinar. Psicólogo, nutricionista, toda a equipe. Aí ele perde um peso com um balão intragástrico antes da cirurgia, melhora as condições dele para a cirurgia, para o melhor resultado da cirurgia e para menores riscos para a cirurgia dele. Então, no Hospital Jean Bittar também colocam os pacientes super obesos, colocam balão também antes da cirurgia. Então, a endoscopia agora virou cirurgia também. É uma alternativa também. Sim, já que está lá, né? Isso. Aí existe também a gastroplastia endoscópica. A gastroplastia endoscópica já é um pouquinho diferente. É costurado mesmo, com pontos e reduz, de fato... A gente ouvia falar que era grampeado. O grampo é utilizado ainda na cirurgia laparoscópica. Já na endoscopia, a gente não usa o grampo, a gente usa fio mesmo, com material, com um aparelho de endoscopia, para suturar mesmo, para costurar o estômago por dentro, diminuindo o tamanho do estômago também, aí já não tem mudança no intestino. E depois pode tirar esse ponto? Esse ponto não. Aí essa cirurgia já é uma cirurgia que é um pouco mais, tem um resultado um pouco mais duradouro. E a escolha da melhor técnica não é do consumidor, não é do paciente, é sempre do médico. É um conjunto, né? É o médico e o paciente, porque tem que ponderar várias coisas. A cirurgia bariátrica ainda é a melhor opção, mesmo com as medicações que estão evoluindo muito atualmente, com a opção do balão, com a opção da gastroplastia, a cirurgia bariátrica ainda é a melhor opção de tratamento para o paciente obeso grave. Então, mas eventualmente o paciente ainda não quer... A bariátrica pode ser repetida, doutora? Repetida, de um modo geral, não, né? A cirurgia bariátrica mesmo... Quem fez uma vez não vai fazer uma segunda vez? Não, quem fez um bypass gástrico, né, que é a cirurgia que é mais feita aqui no Brasil, ela não tem a opção, ela é eventualmente uma cirurgia revisional, mas se for uma cirurgia bem clássica do bypass gástrico, o estômago já fica bem pequenininho, ele já tem um desvio no intestino e aí a gente não muda mais essa cirurgia não. Existe ainda umas possibilidades de tratamento para esse paciente que fez cirurgia bariátrica e reengordou através da endoscopia com argônio, que é um outro dispositivo que a gente tem, é um gás que a gente faz diminuir essa costura do estômagozinho com o intestino e para ver se o paciente retoma a sensação de saciedade que ele eventualmente possa ter perdido com a cirurgia bariátrica. Mas nova cirurgia mesmo, não. Existe endoscopia infantil? Existe. Porque as patologias, né, as doenças
do adulto, muitas vezes as crianças têm também, né? Tem gastrite, tem refluxo, tem H. pylori. Então, as crianças fazem também, podem fazer e fazem com alguma frequência também. Tanto endoscopia quanto colonoscopia. É a endoscopia que identifica e diagnostica o H. pylori também. Isso. A gente faz as biópsias no estômago, o H. pylori é uma bactéria que fica ali. É incidente na nossa região? Muito incidente na nossa região, muito. No Brasil como um todo, o H. pylori é muito incidente. Água, principalmente. É água, então a comida, né, mal lavada, os hábitos de higiene. Mas ele é curável? É curável, é tratável. É tratável com tratamento antibiótico. Não é nada fácil. Não. Então vamos só repetir aí as idades ideais. Né? Vamos. 45 anos, se não tiver nenhum episódio, nem familiar. Nem familiar. Sem história familiar é 45 anos. Com história familiar, a gente sempre vai alertar para qual é a idade que o familiar teve, pai, mãe, tio, teve o câncer. Isso pode se repetir? Pode se repetir. A idade? Na verdade, a gente pede para o paciente fazer histórico. 10 anos antes da idade. Porque, então, se o paciente, eventualmente, por exemplo, diagnosticou um câncer com 50 anos, o filho dele é esperado aos 40. Tem que fazer, então, antecede mais ainda a colonoscopia. Mas para a população geral, de risco médio, que a gente chama, que não tem história familiar, que não tem doenças inflamatórias do intestino, que não tem outros problemas, e que não estão com nenhuma queixa, não estão sentindo nada, 45 anos. Eu vou só alertar para os sintomas de alerta do câncer, né? Porque às vezes a gente mesmo diminui os nossos sintomas, não dá muita atenção para eles. Então, sangue nas fezes nunca é normal. A maioria das vezes que a gente tem sangramento nas fezes não é por câncer, do intestino. Mas já não é uma normal. Sinalização, não é normal. Exatamente. Tem algo tem que procurar o médico e tem que avaliar isso direitinho. Perda de peso sem causa específica, né? Eu não estou fazendo dieta e eu perdi 5 quilos, 10 quilos nos últimos 6 meses. Isso não é normal. O que é anormal? É a partir de quantos quilos perdidos? Não tem exatamente um quilo, né? Depende do peso de cada paciente. Mas assim, a pessoa percebeu, eu não fiz nada e de repente eu perdi 5 quilos e em tanto tempo sem ter mudado nada da minha rotina, dos meus hábitos alimentares, sem nenhum esforço. Não cai do céu. Não cai do céu, exatamente. Então, mudança do hábito intestinal também. Então, paciente que sempre teve um hábito regular e de uma hora para outra muda um pouquinho, né, o hábito do intestino, começa a ter diarreia ou começa a espaçar mais o número de evacuações, a frequência das evacuações. Isso seria um sinal de alarme também para o câncer de intestino. Tá, e uma adaptação a alimentações diferentes, pessoas que viajam e que às vezes encontram esse problema, né? Quando muda... É frequente, né? Muda da rotina, a rotina alimentar, o nosso intestino está sempre Nenhum achado, a colonoscopia é de 5 em 5 anos. Nenhum achado. Eu sugiro 5 em 5 anos. Nos guidelines, nas diretrizes, está dizendo de 10 em 10 anos, se não tiver nenhum achado específico. Você tem que garantir que esse exame foi bem feito, que o intestino estava bem limpinho, que foi feito por um bom profissional, e aí ficaria 10 em 10 anos. Doutora Isabela, riscos, a gente de vez em quando ouve falar até de falecimentos na hora de um exame de colonoscopia, de repente furou o intestino. Isso. Quer dizer, eu estou lhe dando a linguagem popular, da forma que chega para a pessoa. Isso é frequente? Não, graças a Deus, não é frequente, né? Então, em torno de 0,2% do número de exames. Quando a gente pega, assim, um número geral, né? De perfurações do intestino, né? Mas é isso, assim, a colonoscopia deve ser feita, é um exame muito importante, mas tem seus riscos. O paciente vai ser sedado, vai passar pelo preparo do intestino. E parece que agora a legislação obriga a ter um anestesista ao lado? Estão porque lutando para isso. Porque eu cheguei a fazer ainda endoscopia, sem que era apenas anestesia. O médico
Hoje em dia, olha, só ele mesmo dava, ele mesmo bloqueava. Eu e os anestesistas, a gente anda de mãos dadas. Eu prefiro sempre fazer mais com o anestesista do lado. Eu acho que fica um procedimento mais seguro, principalmente a colonoscopia, que é um exame que é um pouquinho mais demorado, que vai precisar de um pouquinho mais de tempo, de sedação. E aí a gente fica mais preocupado, né, só com o nosso exame, não fica preocupado também com a sedação. Mas nós estamos habilitados para isso também. E o anestesista, após exame, ele dá um bloqueio e a pessoa acorda. Não, é a medicação, mas é tão bom, né? Os pacientes gostam. Sim. Eu já tive os dois casos. Eu já tive de dormir o dia inteiro, não é? E ficar sonolento, né? O dia todo. Tem endoscopia que a gente hoje ouve falar também. Eu fiquei com a garganta meio riscada, meio coisa pode parecida. acontecer. De fato, o aparelho passa por lá. Então, de um modo geral, se o paciente estiver bem sedado, se ele estiver tranquilinho na hora, a passagem do aparelho vai ser tranquila. Mas, eventualmente, o paciente pode, só de tossir, o paciente, mesmo dormindo... Se está tossindo, nem deve, né? Não deve, não. Eu estou falando assim, durante o exame, durante a sedação, eu estou passando com o aparelho, mesmo o paciente já sedado, eventualmente, ele pode ter uma tosse, e aí, eventualmente, pode... sentir essa sensação da garganta um pouquinho incomodada, mas não é tão frequente também, não. Doutora Isabela Chaves, muito obrigado por essa consulta pública que transforma dois exames tão chatos em algo tão mais rápido, mais simples, mais palatável. É isso mesmo, essa é a intenção. Endoscopia e colonoscopia são exames muito importante para o nosso sistema digestivo, diagnóstico de várias patologias. A gente deu mais ênfase aqui nos quando tumores. Entra nos entas, não sai nunca mais. Então, aí tem que fazer, né? Então, é um exame muito importante e quanto mais a população tiver com essa informação, com esse conhecimento e puder propagar essa informação, da chance da gente erradicar, na verdade não seria nem erradicar o tumor, né? Evitar a chance de ter, você tem a chance de não ter um tumor. Porque é detectado algum indício logo no início, é retirado. O índice de cura é lá em cima, né? Ele não vai ser nenhum câncer, eventualmente ele não vai ser nenhum câncer. E se for logo no início, o índice de cura é altíssimo mesmo. Doutora Isabela, muito obrigado por essa entrevista. Nada. Muito obrigada também. Obrigado pela sua companhia. Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário.